Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens, e é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido vocês a acompanhar esse podcast semanalmente. Um novo episódio vai ao ar nos tocadores e no dial da Rádio Roquete Pinto. A era dos mega-eventos e a proteção dos consumidores, o caso do show da artista Taylor Swift. Nesse episódio, vamos conversar sobre o fato que há poucos dias chocou o Brasil. As condições oferecidas ao público da cantora Taylor Swift, que causaram danos à saúde e até mesmo à vida de uma jovem. O tão esperado show atraiu fãs de todo o país que vieram ao Rio de Janeiro para ver um grande espetáculo e foram submetidos a condições extenuantes de calor, sem que houvesse estrutura adequada para proporcionar conforto e segurança garantidos pela lei a todos os consumidores. Segundo relatos, num dia em que os termômetros marcaram mais de 40 graus, a organização do evento não permitiu a entrada no estádio com água, que era vendida a preços abusivos. Também não havia bebedouros, nem cobertura ou toldo para a proteção dos que aguardavam durante horas na fila para entrarem no estádio do Engenhão. Para falar sobre esse caso e outros ocorridos nos mega shows, convidamos o promotor de justiça Rodrigo Terra, que é especialista em direito consumidor, pós-graduado na London School of Economics e promotor da tutela coletiva e da defesa do consumidor do MPRJ. Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos começar falando sobre um aspecto que me parece muito importante desse caso, que é a responsabilidade do poder público. Há uma lei estadual que você bem conhece, 4.241 de 2003, que prevê que é obrigatório no âmbito de todo o estado do Rio de Janeiro que casas de espetáculos, cinemas, parques de diversão, aqui eu estou lendo o texto da lei, parques temáticos, shopping centers, estádios, ginásios esportivos e outros lugares em que há muito público, disponibilizem gratuitamente aos seus frequentadores bebedouros com água filtrada e gelada em número suficiente. Então, vamos partindo daí. Há, sem dúvida, uma responsabilidade do poder público na prevenção desses danos que, afinal, se concretizaram. Como pode o município do Rio de Janeiro ter concedido um alvará para este evento? Essa lei prevê, inclusive, a aplicação de uma multa. Como é que você vê essa responsabilização? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Heloísa. Obrigado pelo convite para participar desse debate tão importante, que é como lidar com essa nova forma de prestação do serviço de entretenimento, especificamente esses shows, esses mega eventos, A gente até estava conversando sobre isso, de que houve uma necessidade do mercado se adaptar à nova realidade do streaming, e buscar outras fontes de receita, em que esses festivais acabaram se transformando. E é interessante, porque especificamente em relação a essa lei, eu acho que é estadual, Lei estadual, sim. Lei estadual, que já prevê expressamente o dever de oferecer um bebedor nesses eventos. Eu até acho que existe uma lei municipal também, reiterando a obrigação, esse dever. Já seria suficiente para que a organização do evento se preocupasse em dotar aquele estádio todo com bebedouros para cumprir o seu dever legal. Agora, no caso da própria municipalidade, que tem o dever de emitir uma autorização para a realização do evento, eu vejo uma dupla falta.
que nem no tênis, né, que tem a dupla falta, aqui também. Por quê? Em primeiro lugar, o município deveria ter cobrado isso, independente da existência da lei. Porque, ainda que seja bom ter uma lei expressa nesse sentido, o fato é que o Código de Defesa do Consumidor já prevê esse dever quando diz que é direito básico do consumidor a segurança, a saúde, a vida. Não, sem dúvida. Mas essa lei traz aí essa dupla perspectiva, né? Porque, por um lado, dever da organização, o cumprimento, né, dessa regra, mas também, como você disse, o município, né, na avaliação das condições para a expedição do alvará, devia ter levado em consideração isso. Seu poder legal. Isso, o poder legal de conceder o alvará. Então pode haver até um ato de improbidade aí nesse caso. Exato. Eu acho que assim, essa seria uma condição a ser considerada para a emissão do alvará. Uma vez que ela não tenha sido preenchida, essa autorização carece de fundamento legal, sem dúvida. E então já começamos a ver que esse caso tem vários desdobramentos, né? Inclusive uma perspectiva criminal, na perspectiva da responsabilização da administração pública, né, por um possível ato de improbidade administrativa. E o que nós vamos enfrentar aqui, né, na nossa conversa, vamos focar nesse tema, tendo em vista a sua expertise e a sua história, né, como combativo promotor aí em defesa dos direitos dos consumidores. Nessa perspectiva também há uma série de aspectos a serem considerados, inclusive venda casada, né? Há um grupo especializado que cuida desses grandes eventos no âmbito do Ministério Público do Rio de Janeiro? Bom, são duas perguntas, né? Sim. Em relação à venda casada, ela está muito clara, muito caracterizada, né? Porque não há alternativa para o consumidor em relação ao consumo da água. Ele só pode beber água se ele comprar o que o produtor está vendendo. O produtor do evento, o promotor do evento, o organizador, está vendendo lá dentro. Quer dizer, com isso ele cria uma reserva de mercado que foi especificamente, né, vedada pelo legislador do Código de Defesa do Consumidor quando previu como prática abusiva a venda casada. Então, até fazer um tempo que, enfim, já devesse se impor uma visão mais humana para o empreendimento, em que esse tipo de dever não precisasse, né, passar por maiores considerações, juntamente com a questão do toldo que a gente estava falando, né, o calor absurdo que estava fazendo e as pessoas numa fila interminável sendo expostas a um desconforto que poderia ter sido evitado se os milhões que essa empresa aufere com a realização desses eventos fosse minimamente administrado, que é aquela questão da governança que você estava falando. Isso, né? Bem legal, aquela sigla e tal, e o social tá, né? Como é que é a história? ESG, Environmental, Social and Governance. Escola Superior de meio ambiente, responsabilidade social e governança. Deixa eu explicar melhor a minha pergunta. De fato, eu acabei fazendo 2 em 1, mas o que eu queria dizer é o seguinte: uma vez que há vários aspectos envolvidos nesse mesmo fato, né, da apuração dos danos ocorridos no show, então temos uma atribuição de promotores criminais que vão, né, investigar a questão da morte da moça que estava lá, enfim, submetida ali àquelas condições.
Tem a questão da administração pública, e aí seriam promotores da cidadania, e tem a tua área, que é a defesa do consumidor. Então, todos esses aspectos que se entrelaçam, porque têm origem no mesmo fato, exigem uma certa coordenação da atuação desses promotores. É nesse sentido que... Não, na verdade existe, né? Existe um grupo criado, né, pelo Procurador-Geral de Justiça para prestar auxílio aos promotores do consumidor, né, no que se refere a grandes eventos e torcedor também. Agora, independente de qualquer coisa, né, essa nova forma de prestação do serviço tem e está sendo abordada em frentes específicas. A gente está falando agora desse caso da Taylor Swift, mas a minha própria, que não é da minha promotoria, inclusive, né, a minha própria promotoria investiga outros 2 que se referem à má prestação de serviço, no caso da Marina da Glória, em que o show do Caetano Veloso e do Marcelo D2 ficou sendo adiado por causa das condições meteorológicas, e os 2 outros que aconteceram em Guaratiba e também por questões meteorológicas acabaram se transformando num verdadeiro caos. E então, assim, nesse um dos aspectos que precisa ser enfrentado é a venda casada do copo com a bebida, porque para oferir a receita maior, essa venda casada obriga que qualquer pessoa que queira beber alguma coisa dentro do evento seja obrigada a comprar o copo, né? E aí fica aquele troço na mão durante o evento inteiro e você fica usando só aquilo. Quer dizer, o fato de comercializar copos... Nesse caso copos, nem tinha como usar, porque se não tinha bebedouro, como é que ia encher o copo, né? Pois é, mas aí você teria que comprar, né? Aí você comprando a água, você também não poderia beber, você teria que comprar o copo também. Para tomar água, entendi. Então, isso que é uma prática comum nesses festivais, eu nem sei como é que é o da Taylor Swift, né? Swift não, é Swift mesmo, né? Porque tem um jogador de tênis também que é Taylor Fritz. Mas enfim, o TAC que a gente está negociando nesse caso específico da minha promotoria cria a obrigação de disporem de copos de papel, porque isso daria a alternativa de não comprar o copo que eles estão vendendo, né? E assim descaracterizar a venda casada, né? Sim. E aí parece que vai avançar nesse sentido, e eu acho que é realmente uma alternativa bem viável e o mínimo que eles têm que fazer. Entendi. Então esse outro caso está sendo cuidado pela sua promotoria, mas no caso do show da Taylor Swift foi instaurado um inquérito civil, não é isso? Então, queria que você falasse um pouco qual o foco dessa investigação. Porque além da questão patrimonial, da venda casada, tem, como você já mencionou, uma lesão a um dano extrapatrimonial, existencial, né? O famoso dano moral, tendo em vista que a saúde e a própria vida dessas pessoas foi ameaçada, no mínimo ameaçada, em alguns casos até pessoas passaram mal, houve atendimentos e tal. Então, a reparação desses danos também é objeto dessa investigação feita pelo Ministério Público? Pois é, né, Heloísa, aquilo que eu estava te falando. Como eu não sou o promotor do caso, eu não teria muito assim como especificar isso, né? Realmente teria que se perguntar ao promotor que, enfim, vai investigar. Acho que é isso que você falou mesmo, né? Tem questões aí de danos morais, coletivos e, né, parece que tem uma venda casada, mas ao mesmo tempo, enfim, vai ter que esperar os documentos que provam, sim, né, que ainda não temos também certeza de que a morte da moça foi causada pelas condições climáticas, é isso?
Parece então que tem que aguardar pelo que eu li no jornal, uma hemorragia no pulmão, que poderia ser compatível com a desidratação, né? Mas que, enfim, conclusivo mesmo só no final do mês. Parece que só daqui a 30 dias, na verdade. Entendo. Nós, nesse caso, há dados disponíveis, quer dizer, disponíveis não porque eles estão em poder da organização, mas existem dados sobre as pessoas que estavam lá. Evidentemente, é possível identificar quem são ou quem foram as vítimas, não só as que foram atendidas, mas, enfim, todas as pessoas que estavam no estádio, né? O mais importante disso tudo é a gente ver que esse modelo de evento não está dando certo. Há uma série de eventos que comprovam a incapacidade dos organizadores de lidar com as dificuldades que vão aparecendo durante a realização desses grandes eventos, né? E as medidas que a gente tinha em mente eram justamente para trazer uma maior proteção para o consumidor, né? Porque a preocupação que a gente vê por parte dos organizadores fica muito aquém do que deveria realmente ser para evitar esse caos total em que se transformam esses festivais que estão sendo cada vez mais frequentes. Se a gente for ver só esse ano, já se realizaram quantos, né, festivais? Quantos? Você sabia quem era? Taylor Swift? Não, mas isso denuncia a minha idade. Pois eu não sabia, mas muita gente sabe. Eu né? também não. Mas é isso que eu estou querendo destacar, porque existe essa proliferação de celebridades com públicos enormes e seguidores e não sei o quê, que causa uma comoção quando aparecem, né? Acho que eu também sou do tempo em que a Madonna vinha para o Maracanã, a Tina Turner, né? Eram os grandes eventos, Rod Stewart ali na Praça da Apoteose e tal. Agora, preciso realmente criar um modo de lidar com essa forma de prestar o serviço a minimizar os danos que têm sido causados. Não, e é importante também perceber que a responsabilidade decorrente desses fatos, ela é proporcional à dimensão do evento, né? Então, se a organização faz um evento dessa magnitude, envolvendo valores estratosféricos, porque os ingressos eram caríssimos, né? Pessoas se sacrificaram para pagar aí durante que vem de longe, né? Pessoas que vieram de outros estados, veio de Mato Grosso do Sul, exatamente. Então, a responsabilidade decorrente disso para os organizadores, ela é proporcional a essa dimensão mega que esses shows têm, né? Mas como você disse, essa é uma tendência. Então, quero te ouvir sobre isso, mas na minha visão, assim, há uma atividade que vai passar a ser permanente, né? Direcionada à prevenção desses danos, então, no que diz respeito à atuação, fiscalização da atuação da administração pública aí na aferição dos requisitos para o licenciamento, enfim, para o alvará, e uma atuação pós, né? Não bebedor, por exemplo. Pois é. E uma atuação depois de consumado o dano, que é o que a gente está, né, vivendo agora, né, em termos de reparação. Então, você acha que no âmbito desse inquérito civil, essas questões ambas deverão ser tratadas? Sim, acho que assim, na teoria, né, a ação a lei da ação civil pública, ela traz essa possibilidade de se resolver coletivamente todas as questões que foram levantadas por causa da má prestação do serviço. E é um grande avanço, né, a sistemática da lei da ação civil pública, criada pela Ada Pellegrini Grinover, que foi há pouco tempo até que
ela se foi, trouxe a possibilidade de lidar com a transformação profunda que o mercado trouxe para o direito, que foi a contratação em massa. A partir do momento em que um contrato só vale para 1 milhão de pessoas, a base, da teoria contratual, que é a liberdade de contratação, autonomia da vontade para discutir as cláusulas, vai por água abaixo. E com isso, o contrato vira, na verdade, um ato, que é feito por uma pessoa só, que diz como quer prestar o serviço. Então a gente precisava de alguma coisa que conseguisse lidar com o problema de uma vez, quer dizer, em relação a uma pessoa, mas que atingisse a todas. E a sentença coletiva passou a ser esse instrumento que a lei da ação civil pública previu, porque uma sentença só é capaz de obrigar a empresa a transformar um contrato que vale para 1 milhão. E nesse caso também a indenização pode ter esse caráter coletivo, porque todas as pessoas que se encontravam no estádio naquele dia foram vítimas, mesmo que não tenham sofrido efetivamente danos, elas foram expostas àquela situação de perigo. Exato. Então cabe uma indenização. Não só quem comprou ingressos propriamente, porque nesse caso, inclusive, haveria uma relação contratual entre o organizador do evento e o frequentador pagante, mas também todo o indivíduo que tivesse sido afetado, mesmo que indiretamente, por essa caótica prestação do serviço. São 60 mil pessoas. Aquele dia no Engenhão havia 60 mil pessoas. Quer dizer, compraram ingresso, mas eu estou dizendo, inclusive no entorno do estádio, com essa confusão toda, alguém pode ter tido um prejuízo. Essa pessoa também teria direito a se habilitar na execução dessa ação coletiva, dessa sentença coletiva. Essa sentença me dá até mais esperança de vir a ser executada, porque esses 60 mil, embora sejam muitos, eles podem ser identificados. Então é um caso de interesse coletivo, não é nem difuso, é um interesse coletivo e no tocante à indenização individual homogêneo. Quer dizer, se houver, daqui a alguns anos, naturalmente, uma decisão que reconheça a responsabilidade e, consequentemente, o dever de indenizar, cada uma delas pode receber um pedacinho dessa indenização, certo? Claro, exatamente. E mais do que isso até, que é muito importante, que é a reparação, é pensar para o futuro, para que esses eventos não voltem a ocorrer. Então, o que a gente teria em mente mesmo com esse TAC, por exemplo, é já mostrar para o organizador do evento, olha só, você pode muito, mas você não pode tudo. Tá? Você não pode obrigar o teu consumidor a comprar um copo para beber uma cerveja, porque ele pode não ter interesse no produto. Enfim, você pode vender. Se tiver alguém interessado, pode comprar, mas isso não é uma relação equilibrada, Então, é um avanço pequeno que a gente quer estender para outras áreas também. Essa questão de eles dividirem a cadeia de fornecimento em elos, com uma empresa responsável pela tiqueteria, a ticket, A outra é responsável pela entrega desse ticket. A outra, enfim, para caracterizar aquele clássico jogo de empurra, Sim, mas todos eles são responsáveis solidários, Fornecedores. Exatamente, E objetiva e solidariamente responsáveis. E se... Não sei porque que a gente estava falando isso agora, me perdi. Sobre o termo de ajustamento de conduta. É exatamente sobre isso que eu queria que você falasse. O TAC, pelo que você disse até agora, inclusive nesse caso que você já está apurando na sua promotoria, estou vendo que você considera que seria a melhor solução, inclusive
para esse episódio da Taylor Swift. Então, o termo de ajustamento, vamos falar o que é TAC, né? Porque o nosso público também, nem todos são operadores do direito. O termo de ajustamento de conduta envolve uma espécie de acordo, né, em que o que está sendo investigado, no caso, como é o nome do organizador? T4F, é isso? T4F. Ticket for Fun. Então, eles viriam perante o Ministério Público para se obrigar a cumprir determinadas obrigações. Aí a minha pergunta para você é: que tipo de obrigações, então, poderiam ser negociadas com o investigado nesse caso? Primeiro, assim, nessa questão específica dos copos, a gente entende que não é o melhor, entendeu? Mas é o que dá para fazer nesse momento. Sim, nesse caso que você já está cuidando, né? Do Caetano Veloso, esse? O show do Caetano Veloso? Não, esse foi... Porque esse também envolve uma outra questão, que é a do cartãozinho, né? Que quando você entra, você é obrigado a comprar para consumir um cartãozinho. E eles inventam que você pode devolver depois. Realmente deve poder, mas quem é que vai 4h30 da manhã parar, ficar numa fila para pegar 5 Sim, reais? às vezes fica um saldo que a pessoa não usa e esse saldo se perde. Exato. E então tem a questão do cartãozinho, tem a questão do copo, tem uma série de questões que a gente considera delicadas e que poderiam ser tratadas num TAC. E o TAC é um esforço realmente pela efetividade, porque a gente poderia pedir muito mais na justiça. Sim, mas sabe-se lá quando... esse esclarecimento da minha parte. É extrajudicial, né? Então é fora da justiça. Pode ser extrajudicial, pode ser judicial. Agora, o que importa é a agilidade que ele empresta para o inquérito civil. Então, com a solução dessa maneira, a gente encerra a investigação e ela não se transforma numa outra ação, que às vezes é necessário também, né? É curioso também nesse caso, eu li isso ontem, houve o adiamento, né, do show que aconteceria no dia seguinte ao evento, que seria sábado, foi adiado para segunda-feira, para ontem, né? Isso. As empresas aéreas, então, anunciaram que facilitariam, né, a troca das passagens aéreas dos espectadores de outras cidades, que vieram de outras cidades, para assistir ao show. Então, a rigor, não se poderia exigir isso delas, né? Então, nesse particular, esse é um bom exemplo de responsabilidade social das empresas, né? É o tal do S, das letrinhas aí que você mencionou. Então, é interessante que, né, de alguma maneira lateral, isso também tenha acontecido. Eu gosto de observar essas coisas também, porque é uma humanização das empresas de um modo geral e uma associação do capitalismo a isso, né? Eu acho que a governança nada mais é do que essa consciência de que a gente tem que aprender com os nossos erros, né? Quer dizer, a gente não vai ficar fingindo que não erra para ser o super-herói, mas vai ser capaz e adulto de reconhecer o próprio erro e lhe dar uma utilidade, que é não repeti-lo, né? De preferência. No mínimo, e se causou danos, repará-los. Exato. Né? Muito bem. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada pela sua entrevista. Tenho certeza que os ouvintes, tanto quanto eu, ficaram bem mais conscientes agora aí das repercussões desse caso. Eu gostaria de pedir, finalmente, que acompanhem o programa, se curtiram, dê 5 estrelas no Spotify e não percam nenhum episódio. Amperge convida, com Heloísa Carpena.